Saudações a todos, vamos dar prosseguimento ao nosso curso intitulado Geometria Analítica. Pois bem, durante a última aula nós estávamos apresentando as propriedades da adição de vetores no espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Apresentamos a propriedade 1, a propriedade de comutatividade da operação soma, a propriedade 2, exatamente a propriedade de associatividade para a operação de soma, e agora, por fim, a propriedade que define, na qual é definida o elemento neutro da operação de adição para vetores em um espaço euclidiano de 3 dimensões, um espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Encontramos o vetor nulo, aqui está, é igual a 0i versor mais 0j versor mais 0k versor. Vamos agora apresentar o vetor inverso. Então, propriedade número 4, existe um vetor inverso de V, inverso de A, e aqui nós vamos denominar como vetor inverso do vetor A, tal que, ou de modo que nós temos o vetor A mais o seu respectivo inverso, mais o seu inverso correspondente é igual o seu inverso correspondente mais o vetor A igual ao vetor nulo, ou seja, o vetor que se comporta como elemento neutro da operação de adição para um espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Então nós vamos aqui definir o vetor A, nós já sabemos, I versor componente AX, mais J versor componente AY, mais K versor componente AZ. O vetor nulo, aqui I versor 0, mais J versor 0, mais K versor 0, e o vetor, o elemento inverso, o inverso correspondente de A. O vetor inverso. Então aqui é I versor AX, A inverso X, mais J versor A inverso Y, mais K versor A inverso Z. Então, aqui nós vamos substituir vetor A mais o seu respectivo inverso, igual a vetor nulo, zero vetor. Então, substituindo, nós temos I versor AX, J versor AY, mais K versor AZ, mais I versor inverso componente X, mais J versor inverso componente Y, mais K versor inverso componente Z. Isso é igual a 0I versor mais 0J versor mais 0K versor. Muito bem. Então, reescrevendo, nós temos I versor. Evidentemente devemos utilizar a propriedade de soma de versores, na qual nós devemos somar as componentes, recordando, reiterando, destacando e enfatizando que as componentes de um vetor, todas elas pertencem aos reais.
ao espaço dos reais e, portanto, obedece às propriedades para a operação de adição e multiplicação, tal como estudadas no contexto do nosso primeiro e do segundo grau, onde nós estudamos as propriedades de adição e de multiplicação para o espaço matemático dos reais. Então, aqui, I versor, nós temos AX mais A inverso componente X mais J versor AY mais A inverso componente Y mais K versor AZ mais A inverso componente Z, isso igual a I versor 0 mais J versor 0 mais K versor 0. E devemos recordar que considerar que se dois vetores são iguais, então suas componentes nas respectivas direções são rigorosamente iguais do ponto de vista aritmético e algébrico. Então, AX mais A inverso de X é igual a 0. Isso implica que A inverso componente X é igual a menos AX. Similarmente, AY mais A inverso componente Y é igual a 0, indica que A inverso componente Y é igual a menos A componente Y. A componente Z mais A inverso componente Z é igual a 0, implica que A inverso componente Z é igual a menos A componente Z. De modo que nós podemos escrever, então, o vetor inverso, o correspondente inverso do vetor A como menos I versor A X mais J menos J versor A Y menos K versor A componente Z, isso é igual a menos I versor AX mais J versor AY mais K versor AZ e, por consequência, portanto, esse A inverso é igual a menos o vetor A. Menos o vetor A, esse menos é menos 1 multiplicado, é o escalar menos 1 multiplicado pelo vetor A. E, portanto, pode ser reescrito assim como menos A. Esse é o inverso, é o elemento inverso do vetor A para a operação de soma. Operação de soma de vetores, muito bem, no espaço euclidiano, no espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Então, nós apresentamos as 4 propriedades, as 4 propriedades da adição, a saber, a propriedade de comutatividade da soma, associatividade da soma, elemento neutro, o vetor nulo, elemento neutro ou vetor nulo para a soma, para a operação de soma, e elemento inverso, ou elemento oposto, como queira, para a operação de soma no espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Vamos então agora falar sobre multiplicação por um número real. Falar sobre multiplicação por um número real. Multiplicação de um vetor por um número que pertence ao espaço dos reais, um número real. Então, vamos considerar um vetor A, I versor componente X mais J versor componente Y mais K versor componente Z, e vamos considerar um vetor
escalar aqui A pertencente aos reais, alfa pertencente ao espaço dos reais, e esse A pertence, esse vetor A pertence ao espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Muito bem, então, e aqui alfa pertence aos reais, ao espaço dos reais. Então, nós podemos definir um vetor B, não sei, um vetor B, como alfa multiplicado por A, de modo que nós podemos escrever como alfa I versor AX mais J versor AY mais K versor AZ, e esse vetor B pode ser escrito assim como I versor alfa AX mais J versor alfa AY mais K versor alfa AZ. Muito bem, então esse é o vetor B, que é igual ao alfa pertencente aos reais multiplicado pelo vetor A. Muito bem. Também vale observar que, dado que vamos verificar que se alfa é igual a 0, então B é igual a I versor 0 mais J versor 0 mais K versor 0, que é igual a 0 vetor nulo. O vetor nulo, que é exatamente o elemento neutro da operação de adição, né, no contexto do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Esse é o primeiro caso, quando alfa é maior do que 0. Então nós temos B igual a alfa A, e então nós podemos afirmar que se alfa é maior do que 0, então B é paralelo ao vetor A, B é paralelo ao vetor A, B, portanto, B está disposto, está geometricamente disposto ao longo da mesma direção do vetor A. Muito bem. E B ainda, né? O vetor B está no mesmo sentido, né? Vamos escrever aqui, vetor B está no mesmo sentido do vetor A. Muito bem, essa é uma observação importante. A primeira observação é de que B é paralelo a A. O vetor B é paralelo ao vetor A e, portanto, o vetor B está geometricamente disposto ao longo da mesma direção do vetor A. Evidentemente, é notório também verificar que B está no mesmo sentido do vetor A. E agora vamos analisar ainda que o módulo de B é igual ao módulo de alfa A, e isso é igual ao módulo de alfa multiplicado pelo módulo de A. E se alfa é maior do que 0, implica que o módulo de alfa é igual a alfa. Muito bem, e
Daí nós podemos escrever módulo de B igual a alfa módulo de A. Muito bem. Qual é o outro caso? O outro caso, esse aqui é o caso 1, caso 2 e o caso 3. O caso 3 quando alfa é menor do que zero. Quando alfa é menor do que zero, então B é igual a alfa. Então nós temos como consequência que B é paralelo a A, ou seja, o vetor B está geometricamente disposto ao longo da direção de A, do vetor A. E outra observação importante é de que B está, o vetor B está no sentido, está disposto geometricamente no sentido contrário ao sentido do vetor A. Então, aqui nós temos, no caso 2, nós teríamos então assim o vetor A e o vetor B, por exemplo. Agora nós temos o vetor A e o vetor B, estão na mesma direção em sentidos contrários. Aqui estão na mesma direção e no mesmo sentido. E o módulo é igual a alfa, módulo de B é igual a alfa módulo de A. Nesse caso aqui, módulo de B é igual a módulo de alfa multiplicado pelo vetor A, isso é igual a módulo de alfa, e aqui módulo do vetor A. E nós sabemos que como alfa é menor do que zero, então o módulo de alfa é igual a menos alfa, o que implica que o módulo de B é igual a menos alfa módulo do vetor A. Recordando que o módulo de B é positivo, né? É maior ou igual a zero, alfa é menor do que zero, então menos alfa é equivalente a um número positivo, que garante que esse módulo é um número positivo, multiplicado pelo módulo do vetor A. Em breve nós estaremos estudando, verificando qual o método para calcular o módulo de um vetor no âmbito do espaço euclidiano de 3 dimensões, ou quais são os métodos. Então agora vamos estudar, vamos continuar estudando a multiplicação de um vetor por um número real, ou um número real por um vetor, né? Vamos multiplicar, então, agora considerando algumas propriedades associadas à multiplicação de um escalar, de um número real, de um número que pertence ao espaço dos reais, e um vetor ou mais de um vetor. Vamos então encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.